Vamos começar. Hoje vamos dar continuidade. Vamos fazer algumas considerações sobre esses temas que estão aí embaixo. Tem tido alguns comentários que eu tenho recebido pelos e-mails, né, que são engraçados. Mas eu vou tentar deixar claro de novo. A ideia total só vai estar mais clara no final das 12 palestras. Porque tem muitas premissas que estão sendo feitas ainda para poder chegar às conclusões. Vão ter várias repetições, porque o assunto vai tentar ser abordado ao longo do tempo, né, de vários ângulos, né? Então, preste atenção, mas não espere que tenha respostas. A minha ideia aqui não é dar respostas a ninguém. Pelo contrário, é confundir mais ainda. Porque, de certeza, o mundo está cheio. E eu chamo todos de idiotas. O único indivíduo que tem certeza hoje em dia são os idiotas. Nós vivemos no princípio da incerteza. Nossa época é essa. A matéria já não é mais como se via anteriormente. Então eu não posso ter certeza de uma coisa se a própria estrutura que me leva a ter certeza já não é mais tão certa assim. Vamos tentar falar algumas coisas aí sobre a série X. Intimidade novamente, que foi o nosso primeiro tema. Vamos voltar algumas pinceladas nela também. Amizade, o interior e o exterior, os nossos sentidos, o existir, a personalidade, máscara e sombras. Se fôssemos fazer uma palestra, cada tema desse daria uma palestra inteira. Se fôssemos conceituar, dividir, dar qualidade, qualquer coisa desse tipo. A ideia não é essa. Isso já vem sendo feito há muito tempo. Então, vamos tentar aí, esse tema vai e volta, né? Afinal de contas, a ideia é conhecendo a si mesmo, que é a ideia inicial. E nós somos assim. Nós hoje temos a atitude voltada num assunto e amanhã nós temos em outro. Depois nós voltamos ao assunto de novo. Aí adquirimos alguma experiência ou alguma decepção, voltamos àquele tema novamente. E geralmente estamos assim, caindo, se levantando, caindo, repetindo os mesmos erros, às vezes aprendendo e às vezes não aprendendo coisa nenhuma. Então é preciso que... Oi, só um minuto. Pronto, espero que funcione. Ok. A ideia é passar por um processo de reflexão. Então, o que vamos levantar aqui, eu queria que você pensasse em você, esquecesse os outros, o que te ensinaram ou qualquer outra coisa. Por exemplo, a série X. O que é que você acha que você nasceu? O que é que você está aqui? O que é que você está fazendo? Quantos anos você tem? Você já viu alguém arquivado ou para semente em algum ponto? Ou todos que você já viu da humanidade inteira? Nasceram, cresceram aí, todos morreram, ou não? Você acha que você é diferente? Queria que você pensasse em algumas coisas. Então veja bem, a primeira ideia é, a série X é peregrinação. Estamos aqui peregrinando. E a menos que o amor se realize, ela continua sendo uma peregrinação, nunca chegando a parte alguma. Imagina então você caminhando, sem saber para onde vai, nem por que vai, nem como vai, qualquer coisa desse tipo. Como é que será a sua caminhada? E o final dela, como será? A peregrinação de um planta, o pé de rosa, por exemplo, provavelmente ele entra na terra, entra no escuro profundo, morre mesmo, dali ele brota, rompe as barreiras, chega à superfície, volta à luz, continua crescendo, se desenvolve e termina dando aquilo que ele, a finalidade que ele tinha na vida. Florescer. Será que nós somos diferentes disso? E se formos iguais, como é que eu estou? Eu estou plantado realmente? Ou eu estou na geladeira?
Eu tenho adubo suficiente? Falta-me alguma coisa para florescer? Ou eu já estou florescendo? Acredito eu que no ser humano, o desabrochar de tudo seria esta palavrinha aqui. Muito mal entendida, muito mal vista, muito mal usada, mas não temos outra melhor para definir isso. Então, eu nasci, estou andando, caminhando. A ideia seria realizar isso. Como é que eu estou? A pergunta seria mais ou menos essa. O amor é a meta, a existência, a jornada. E uma jornada sem objetivo nenhum, ela tende a ser o quê? Neurótica, não acha não? Acidental, sem nenhuma direção. Então, tanto faz, você vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, para o oeste, para cima, para baixo, você não sabe para onde vai mesmo, que diferença faz? E por que reclama tanto se você não sabe para onde você vai e não está fazendo? Vai reclamar com o condutor do ônibus que está levando para algum lugar e se você entrou, nem perguntou para onde ele ia? Tem sentido? Mas nós vivemos assim, reclamando disso, daquele outro, sem pensar, por que eu entrei nesse ônibus? Ele está me levando para onde? Aí você come uma barra de chocolate com dor de barriga no outro dia e reclama de alguma coisa. Mas por que você reclama? Você teve a opção de pegar a barra de chocolate e comer. Não dá mais para depois que comeu, costurar o furico. Não dá mais, vai ter que sair. Não tem como. Causa e efeito. Então somos livres nas escolhas, mas nas consequências nem tanto. Uma vez escolhido, estamos lá. Somos o quê? Uma madeira flutuante? Eu acho que temos que ter uma meta, seja ela qual for. Pode ser uma estrela distante, bem distante, não importa quanto. Mas se ela é visível, isso lhe dá um norte, uma direção. Sem isso, o que você está fazendo? Às vezes você está seguindo a direção dos outros. Você já percebeu isso? Sua sociedade disse, faça isso, faça aquilo outro, se torne fulano de tal, vista-se assim, vista-se assado, comporte-se desse jeito. E você nunca perguntou se era realmente a sua meta, o seu caminho. Será que você vai chegar em algum lugar seguindo o caminho do outro? Mas eu ainda acho que é preciso ter seja uma estrela distante. Por exemplo, amar, por exemplo. É um objetivo fenomenal, mas é muito distante. Tudo que tem empregado por aí, falado sobre amor, para mim é mentira. Não passa disso. As pessoas que dizem fazer são as que mais sofrem. E eu não quero esse amor para mim. Uma coisa que tem que sofrer. Pelo contrário. Amor teria que ser a liberdade total, o ápice total, a satisfação máxima, a bem-aventurança, o êxtase. Porque senão, estou frito, estou fora dessa. Então, se a definição de amor é uma, para mim é outra. Mas se você acha que é o amor, ele tem que ficar claro para você. Que amor você quer? Como é que você o deseja? Se os seus olhos permanecerem concentrados nisso, aí você fica mais difícil de se desviar do processo todo. Mas se ao contrário, ora uma coisa, ora outra, isso é o que é neurose, um colapso de energia, sem se saber para onde vai. As mais indecisões possíveis. Para que lado eu vou? Fazer o quê? Se eu não sei onde eu estou, você acha que eu vou saber para onde eu irei? Se você nunca parou para olhar para você, para conhecer você, você acha que você vai encontrar esse caminho? Você não acha que o primeiro ponto seria realmente saber aonde você está? Se eu quero o amor tal, o que é que dele eu já tenho? Como é que eu vou conquistar alguma coisa se eu não sei o que é que eu já tenho dele? Às vezes eu posso estar pegando o que eu já tenho e jogando fora, descartando, porque eu não sei o que é. Ou então achando que tenho muito, não é bem assim.
Posso estar cultivando pedras, pensando que são pérolas. Posso estar com pérolas sem me dar conta delas. Você acha que a minha interpretação vale para você? De jeito nenhum. Você jamais ficará satisfeita com a comida que eu como. Você jamais irá se nutrir com os nutrientes que eu ingeri. Por isso a vida tem que ser experimentada única e exclusivamente por cada um. Não serve essas coisas dos outros. E tudo isso eu já falei aqui. Estou apenas repetindo. Não saber aonde ir, não saber do que se trata, deixa uma lacuna interior, uma ferida, um buraco negro. E aí, desse buraco negro, surge essa coisa, um medo imenso. Todos nós, talvez eu esteja exagerando falando em todos, mas a grande maioria de nós vive aqui, um tremendo estado de medo. Medo do hoje, medo do amanhã, medo do aqui e do agora, medo do seu vizinho, medo de não ter um emprego, medo de passar fome amanhã, medo, se você colocar, está sempre o medo presente. Tantos medos ilusórios, criados, medos que foram frutos de fantasia. E existe algum medo real também, né? Você sabe distinguir? Mas nós vivemos assim, apoiados em nada. Porque as nossas crenças, elas duram até a primeira dificuldade. Nossa fé também. Nosso conhecimento nem se fala. É o que mais você vê aí, pessoas ditas de conhecimento não colocam um terço do que sabem na própria vida. Então, que conhecimento é esse? Param para pensar aqui, quando estão agora conversando com a gente, e amanhã voltam a ter as mesmas palavras, as mesmas atitudes, as mesmas coisas. Então, que mudança existe? Que aproveitamento existe nisso? E amanhã é mais um dia. Já se foi. Medo. É por isso que as pessoas têm tanto medo de quê? De intimidade. Ele sabe que dentro dele tem o quê? Um buraco negro, tá certo? E se ele deixar o outro se aproximar demais e ter uma intimidade, tem um problema. A palavra intimidade seria de uma raiz latina, íntimo. Significa sua interioridade, seu ponto mais íntimo. O problema é que, a menos que tenha alguma coisa ali, você não pode ser íntimo de ninguém. Ou seja, como é que eu posso me aproximar de alguém se eu não existo? Se eu não estou aqui? Isso é possível. Como é que eu posso ser íntimo de alguém se eu estou distante de mim mesmo? Eu não sei quem sou eu. Então o primeiro ponto é um contato consigo mesmo. Somente assim eu tenho um ponto de referência, de mim para você. Se você também não existe, você acha que vai ter um encontro nessa história toda? Não pode existir encontro entre duas coisas que não existem. Lembra da história do indivíduo que estava caçando numa floresta? Já contei aqui várias vezes. Ela está caçando lá e se perde na floresta. Aí passa 2, 3 dias, 4, 5, 6, ele entra em desespero, sobe nas árvores, fica lá em cima, tremendo de medo, sem saber onde é que está, o que é que está acontecendo, morrendo de fome e tudo mais. Quando é um dia, ele olha para baixo, vem uma outra pessoa, aí ele corre, desce, se abraça com a pessoa. Isso é uma maravilha, encontrei alguém, aí se abraça, é a melhor coisa do mundo que encontra. E o outro fica sufocado, olhando para ele, morrendo de medo também, para assim, diz, o que é que está acontecendo? Eu estou perdido. Mas eu também estou. Então, pelo menos, são 2 perdidos agora, né? Ninguém se achou. Nós vivemos assim. 2 perdidos, achando que temos intimidade. Não pode existir intimidade se eu não sei onde eu estou. Eu preciso estar próximo. Próximo de quê? Do nada? Do vazio? O mesmo vazio que eu encontro em mim. Mais uma coisa difícil a se fazer. Você não pode liberar o íntimo, a intimidade, porque o outro verá o quê? Um buraco negro, a ferida, o pus vazando nela.
você verá que o outro não sabe quem você é, que você é um louco, né? Você não sabe para onde está indo, então como é que você vai fazer? Daí surge isso. Não há um caos. Melhor, há um caos, não existe o cosmos. Caos é a desordem total. A palavra cosmos significa ordem, organização. E aí tanto medo de intimidade. Se aproxima, mas nem tanto. E aqui vem uma outra coisa que precisa pensar. Pessoas várias vezes mandaram mensagem lá, tá, mas eu não posso chamar qualquer um para ficar dentro de mim. Não dá para ser assim. Vai ser uma invasão, eu não terei mais nada. E calma, tem vários dados que eu vou falar ainda sobre isso. Um deles vai ser dado hoje. Até mesmo as pessoas que se amam, e eu coloquei aqui, ó, entre aspas, raramente se tornam íntimas. Apenas ter relações sexuais com alguém não é intimidade. O orgasmo genital não é tudo o que existe na intimidade. Ele é só a periferia dela. A intimidade pode estar além dele e existir sem ele. A intimidade é uma dimensão totalmente diferente. Ela é a permissão para o outro se aproximar de você, ver como você se vê e deixar que o outro veja você de dentro de você. Convidar alguém para ir ao ponto mais fundo do seu ser. No mundo moderno, intimidade está desaparecendo. E nunca se fez tanto sexo quanto hoje. De todas as formas, com todas as pessoas, com tudo que você possa imaginar. Mas intimamente, ninguém está íntimo de alguém. Eu não posso me aproximar de alguém quando eu não estou ali. Eu sou desconhecido de mim mesmo. E esse desconhecimento causa essa neurose toda, essa busca desenfreada por alguma coisa que nós não sabemos o que é. Mas há um vazio que é mobilizante. Atualmente, amizade é apenas uma palavra. Ela praticamente desapareceu. Palavra morta que não tem valor algum. Simplesmente bonitinha, mas extremamente ordinária. E qual a razão disso? A razão é que não há nada para compartilhar. Coisa nenhuma. Eu estou um caos dentro de mim, você também um caos dentro de você, nós vamos compartilhar o quê? Porque na verdade hoje em dia se quer, em todos os ramos de relacionamentos humanos e não humanos, é isso aqui, ó. Fingir. Quanto mais você souber fingir, mais será aceito pelo grupo que você faz parte. Estamos nos especializando nisso. Constantemente. Abraços sem toque. Calor sem fogo. Palavras sem significado nenhum. É isso que está à nossa volta. E aí nós criamos o que com isso? Cada vez mais encontros, né? Festividades, baladas, som alto, música. Para preencher o quê? A tremenda ausência dentro da gente. Devemos rir sem achar graça, comer sem sentir sabor. Tenha coragem. Desafie. Vá para o próximo encontro com seus amigos e torne-se uma testemunha. Observe. E você vai ver o fingimento. Nas pessoas ditas mais próximas, a palhaçada, o desencontro consigo mesmo, a mentira se expressando. Eu sou rico, eu cheguei lá, eu sei o que estou fazendo, eu sei para onde vou. Né? Tem muita gente respondendo isso por aí. As pessoas não estão prontas e não têm coragem suficiente para se abrir, para mostrar o seu próprio caos,
interior e sua vulnerabilidade. Por quê? Porque você pode ser isso aqui, ó, explorado. É o que mais nós temos medo. Todo o nosso mundo ao redor, em todos os ramos do saber, estão baseados nisso aqui. Muita exploração. Nós temos o forte explorando o fraco, de todas as formas possíveis e imagináveis. Quando a força deveria ser para auxiliar, não para explorar. Mas como fazer diferente? É tão desalentador constatar essas coisas. Ninguém quer ver a verdade. As pessoas querem viver na mentira. Há um certo prazer em viver na mentira, na representação. Fazem de tudo, o tempo todo, para justificar isso e aquilo e aquilo outro. Quando você mesmo sabe que é mentira. E nem suas palavras você quer mudar. Nem o seu linguajar você quer mudar. Continua dizendo mentiras para ser bem ouvido por mentirosos. A palavra mais ridícula que existe hoje é eu te amo. O amor é a meta. E desde que a meta seja clara, você pode começar a cultivar uma riqueza interior. A ferida desaparece e torna-se um lótus. A ferida se transforma em lótus. Este é o milagre do amor, a magia do amor. O amor é a maior força alquímica do mundo. As pessoas que sabem como usá-lo podem atingir o pico mais elevado, chamado Deus. As pessoas que não sabem como usá-lo continuam se debatendo em meio às trevas da existência, nunca chegando ao pico ensolarado da vida. Então pensa melhor nesta palavra e dê a ela o respeito que ela merece. Não atire pérolas aos povos. Quando tiver que dizer e usá-la, pense realmente antes de dizer. Porque usando de forma desgastante, ela não vai sobreviver. Ela vai sobreviver se tiver conteúdo. Um sentimento e um pensamento por trás. Isso sim. Mas nós temos um grande problema. Todo ser tem dois lados, o interior e o exterior, né? O exterior é o público, mas o interior não pode ser público. Veja se você percebe a diferença que eu estou chamando de intimidade, com o que é público, exposto e o que não é. Para ser íntimo, eu não preciso ser os bolsos para fora. Isso é desleixo, meu filho. Bolso feito para ficar para dentro. Intimidade é uma coisa. Se você se torna o interior público, perderá a sua alma. Você perderá a face original. Então você viverá como se não tivesse um ser interior. A existência se torna o quê? Monótona e fútil. Eu vou tentar dar um exemplo disso aqui. Isto acontece com as pessoas que levam vida pública. Por exemplo, políticos, astros de cinema. Esses seres todos, eles vivem dependendo da opinião dos outros. Um político, ao assumir o cargo, ele vai defender o que a maioria quiser, para ele se manter no poder. Então hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra, se a opinião dos outros mudarem. O interior não existe mais. Eu me mantive fiel à meta. Mentira! Tudo mentira. Que meta que você nunca pensou nela? Você sempre quis ser reconhecido pelos outros. Se você se tornar inteiramente público, você perde qualquer coisa. Tem que se manter no interior. E neste interior acontecerá a intimidade. Dá para ver a diferença? São duas coisas distintas. Já ouviram falar nessa atriz? Uma das mais famosas atrizes, Marilyn Monroe. Sabe que ela cometeu suicídio? Tem várias teses de psicanalistas tentando descobrir por que ela fez o suicídio. Cada um aponta uma coisa. O pai, a mãe, a circunstância, aquela coisa toda. Ela teve um caso com
o presidente dos Estados Unidos, Kennedy. Podemos dizer que ela é uma das mulheres mais lindas, mais bem-sucedidas que você possa imaginar. Ela tinha de tudo, absolutamente tudo, mas optou pelo suicídio. Ela era pública e sabia disso. Era engraçado que quando estavam os dois na intimidade, ela chamava Kennedy do senhor presidente. É como se qualquer um de nós fôssemos transar num cabaré e dissesse assim: dona puta, por favor, se aproxime. Nós fazemos isso constantemente. A maioria das nossas amigas e amigos são prostitutas. Se prostituem todos os dias. Vendem-se rotineiramente. Nós somos prostitutas. Então havia um relacionamento aqui com uma instituição. Não era uma pessoa. Você acha que pode existir intimidade numa coisa dessa? Tanto um como o outro. Ela era uma instituição. E pouco a pouco ela foi... Essa cena aqui é interessante. Ela um dia estava pousando para um calendário, completamente nu, e alguém pergunta para ela: mas você não tinha nada ali? Ela diz assim: não tinha, um rádio ligado. Faz sentido uma coisa com a outra? E eu acho que sim. Ela cometeu o suicídio porque ela... Isso era a única coisa que ela podia ter feito de forma particular. Uma necessidade tremenda de ter algo seu particular. Tudo mais não existia. Ela não podia dormir na hora que ela queria, não podia comer do jeito que queria, não podia mais vestir do jeito que queria, não podia mais transar como ela queria, não podia mais fazer nada. Ela tinha que obedecer à opinião da maioria que dava a ela a fama. Todo o seu íntimo foi exposto e explorado. Tudo era público. Essa foi a única coisa que sobrou para fazer por conta própria, sozinha. Aqui está o quarto onde ela cometeu o suicídio, aqui está ela depois. As personagens públicas são sempre atraídas para o suicídio. Nós temos vários na nossa história. Vá atrás que você vai encontrar isso. Eles perderam sua intimidade. Eles não são mais capazes de viver sua própria vida. E como eles não são mais aceitos pela maioria que assim queria, não resta outra coisa a não ser morrer. Não tem mais como ser diferente. Suicídio. A busca. Com certeza. Porque se alimentar, né, deixa a sua vida na mudar, Exato. Claro, isso. Perfeito. Mas a maioria de nós somos assim. Nossa maioria é desse jeito. Assuma um posto qualquer e você já não se veste mais como você quer. Você já tem que se vestir de tal forma. Exatamente. Então você já não é mais você. Quantos generais não prefeririam estar de pijama? Mas não podem. Tudo que é bonito e interior, tudo que é bonito é interior. O interior significa privacidade. Você já viu que a maior parte das mulheres, quando estão fazendo amorzinho, elas fecham os olhos? Vou começar a falar um pouquinho dos sentidos agora. A maioria dos homens fica com o olho aberto, querendo participar de alguma coisa. Eu queria que você faça um experimento. Faça uma coisa. Tome um banho com a luz acesa e com a luz apagada. No escuro, você ouve melhor a água cair. O som é mais nítido. Quando a luz está acesa, o som fica mais tão nítido assim.
Você já percebeu que quando você vai para um restaurante, se tiver muita luz, você come menos? Todo restaurante tem uma penumbra para você comer, porque ele dá a atenção maior no sabor, e assim você consome mais. Eles não estão lá para fazer você se aperceber ou desenvolver sua sensibilidade, de jeito nenhum, para gastar mais. Até o fundo é vermelho. Por que o McDonald's é vermelho, você sabe? Porque o vermelho estimula a fome. Todos os panos são vermelhos. Então veja bem, os seus sentidos estão lá, estão presentes em você, mas você tem usado e sendo usado por eles. Experimente fazer isso. Apague a luz e faça alguma coisa com a luz apagada. E depois faça a mesma coisa com a luz acesa. Você verá que existe um desfrutar diferente. E agora, eu vou falar mal de duas pessoas que ninguém costuma falar. A primeira delas é de Aristóteles. Quem teria coragem de falar mal de Aristóteles? Só eu. Ele comete o primeiro erro da vida dele. A primeira frase da sua metafísica, ele diz assim: a visão é o sentido mais elevado do homem. Na verdade, a visão tornou-se muito dominadora. Monopolizou todos os outros, destruiu praticamente todos os outros sentidos. Outros, que eu vou falar mal também, Platão, afirma que existe uma hierarquia entre os sentidos. A visão está no alto, o toque está na base. E ele está completamente errado. Não é assim. Não existe uma hierarquia dos sentidos. Todos os sentidos estão no mesmo nível. E devem estar, para se poder ter consciência da vida. Mas você vive através dos seus olhos. 80% de sua vida depende deles. Não deveria ser assim. O equilíbrio precisa ser restabelecido. Você também deve tocar, porque o toque tem algo que os olhos não podem dar. Mas experimente tocar uma mulher que você ama, ou o homem que você ama, a plena luz. E depois toque no escuro. E você vai descobrir a diferença. Portanto, não existe hierarquia. É bobagem. Alguém já viu as pinturas de Renoir? Há uma diferença imensa com os outros pintores. Todos eles pintam a beleza feminina a partir dos olhos. Renoir parece que faz a partir do toque. Há uma beleza diferente. Ele pinta como se estivesse sentindo aquilo tudo na mão. E uma coisa é bem diferente da outra. Predomina a vivacidade. Eu quero dizer isso a você. Quando você toca, algo muito íntimo acontece. Quando você vê, não acontece tanto assim. Quando você vê, tudo fica distante. No escuro, em segredo, na privacidade, algo se revela, que não pode ser revelado às claras, na rua simplesmente. Mas é o que eu falei antes. Quando a semente, para que ela dê frutos, o que é que ela faz? Ela é jogada na terra e tampa-se, ela entra em total escuro. Ela precisa ser atraída para o útero da terra. E só assim ela nasce. Ela perde a luz, qualquer tipo de visão, e ela toca na terra. O que nós estamos precisando muito mais é de toques do que de visão. Precisamos tocar no nosso coração, a nossa alma, o nosso interior. Jamais vamos ver isso. E daí, se dermos mais atenção a isso, estaremos cada vez mais distantes de nós mesmos e um dos outros. Assim como as sementes precisam da escudo da privacidade, todos os relacionamentos que são profundos e íntimos permanecem no seu interior. Eles precisam de privacidade, de um lugar onde apenas eles existam. Então chega um momento em que até mesmo os dois se dissolvem em apenas um existe.
Dá para entender agora que privacidade e intimidade, um acontece dentro do outro. Não é a exposição de um que vai tornar você íntimo de alguém. Então agora eu vou pegar toda a minha intimidade e vou dar para todo mundo. Esculhambou geral. Não é nada disso. Não é nada disso. Dois amantes profundamente afinados um com o outro se dissolvem. Apenas um existe. Eles respiram juntos. Estão juntos. Existe então o quê? Um companheirismo. Isso não seria possível se houvesse presença de observadores. Nunca seria possível. Os próprios olhos se tornam uma barreira. Tudo que é profundo, bom e belo acontece íntimo. Agora tem um problema que acontece com isso aí. Se a gente disser assim às pessoas, vamos meditar, vamos, fecha os olhos, ficou tudo escuro. E agora? Não tem nada dentro, está tudo escuro. Né? Se eu me afastar das pessoas, então eu vou ficar só. Como você vai ficar só? Como é que acontece isso? Sua companhia não lhe basta. Mas você não tem companhia mesmo, meu filho. Você não sabe quem você é. Está mais do que certo. Você está sozinho mesmo. É preciso que haja um florescer interno para que haja um contato interno. Se não tem, vai acontecer tudo isso. Nos relacionamentos humanos, a privacidade é necessária. Já imaginou isso? O segredo tem suas próprias razões para existir. Não há nada de errado em ser voltado para fora. Mas lembre-se que isso é apenas uma parte da vida. E esse interior e esse exterior é que formam a totalidade. Mas como a totalidade se você só usa os olhos? Os olhos distanciam. O toque aproxima. Traga para perto de você. Eu não estou querendo dizer que você entre e fique eternamente no escuro. Tem pessoas dizendo, agora eu vou me voltar inteiramente, né? Vou virar uma seta e só vou olhar para dentro. Não. Você é uma coisa e você é outra. Entre para buscar a energia, saia para realizar. Já imaginou o que é realizado sem energia? É o que nós estamos fazendo aí, usando palavras outras, que não têm energia em si, dizendo eu te amo, sem saber o que é isso, sem sentir nada do que é isso, do mesmo jeito como você vai ao enterro, que você nem conhece o defunto e diz, eu sinto muito. Você não sente nada. Você está lá por uma formalidade qualquer e está respondendo com alguém que você quer uma intimidade, dizendo palavras que não têm vida. Onde você acha que vai chegar? Eu preciso aceitar o desafio do exterior. Quando a plantinha se volta para o interno e cria o caos, a escuridão, tem que romper tudo isso. E na fragilidade que se encontra, enfrentar o exterior. Muitas é preciso que se ponha uma cerquinha do lado delas, porque os predadores a destroem imediatamente. O nosso amor frágil precisa de todo o cuidado possível. Porque as ervas daninhas, do ciúme, da vaidade, da obsessão, vão destruir essa coisinha nova que está começando a aparecer. Isso só vai se desenvolver e dar fruto se estiver profundamente enraizado, não tem a menor dúvida. Eu não estou dizendo para que você se torne um escapista, não estou dizendo para você fechar os olhos, se retirar e nunca mais sair. Eu estou dizendo para você entrar em você, sair com energia, com amor, com compaixão. Aí sim, o que você fala, diz, pensa, tem outra conotação, tem vida, pode contagiar.
Mas flor de plástico não chega. Não tem como. Entrar de modo que quando sair tenha algo a compartilhar. A nossa saída do nosso mundo interior tem que ser rica, muito rica. Agora é preciso fechar os olhos e entrar. E quando você fizer isso pelas primeiras vezes, vai estar escuro e vazio. Porque nunca foi plantado, nunca foi cultivado. O que você espera afinal lá dentro? Tenha relacionamentos externos, tenha relacionamentos internos também. Todos eles têm um papel a desempenhar. Tanto um como o outro. Você convive com as pessoas. Nossa sociedade está aí fora. Somos um ser social, detesto essa frase. Mas temos que engolir a metade dela. O vazio social, nunca entendi isso. Eu não sou nada, tu também nada. Nos reunimos como? Nem podemos nos reunir. Nunca haverá um encontro entre a gente. Como nós somos sociais? Foi isso que faltou a Marilyn Monroe. Ela era uma mulher pública, bem-sucedida, e mesmo assim um completo fracasso. Quando ela estava no auge do sucesso e da fama, ela cometeu suicídio. E por que ela cometeu suicídio? Toda vez que esse lado de dentro estiver vazio, você vai tentar se apoiar em coisas externas. Quando você não é, você quer possuir. Então você tem que ter bens, coisas, pessoas, para se sentir seguro, porque a sua insegurança é total. Quando se é, não precisa de nada disso. E por incrível que pareça, isso acontece naturalmente. Isso vem como consequências naturais. Porque todo mundo gosta de estar perto de alguém que é. Todo mundo quer estar perto de alguém que sabe. Todo mundo quer estar perto de alguém que ama. É natural, não é? Nunca mais você será abandonado ou solitário. É impossível. Você tem sua própria companhia e a de todos os outros que estão à sua volta. Quando não, é uma brincadeira. Não faz de conta. Pode ser que você não chegue ao ponto de cometer suicídio, como Marilyn Monroe. Talvez você seja isso aqui, muito covarde para fazer isso. Mas pode levar 70 anos para fazer isso bem devagar. E é assim que nós estamos fazendo. Cometendo suicídio lentamente. Todos os dias, sem que uma gotinha de água seja colocada lá para nutrir essa arvorezinha interna, a parte seca exige que a morte se estabeleça. Nós passamos o tempo todo fazendo isso, regando a plantinha onde vamos nos enforcar. Parece uma brincadeira, né? Um pulmão normal e um pulmão de um altamente disciplinado fumante. Todos os dias, dia após dia, hora após hora, acorda-se à noite, desce um prédio de 20 andares, porque faltou o cigarro, e vai comprar, e fuma. Quanta disciplina! Olha o ápice. Eu não entendo porque quando chega nisso reclama. Eu deveria estar satisfeitíssimo. Tanta disciplina, altamente feliz. Mas você acha que o amor será um acontecimento gratuito na sua vida? Vai acontecer, porque você é privilegiado do mundo. Você é a pessoa mais importante do mundo, do universo inteiro. Não é assim? Então por você vai ser plim, plim, vai acontecer. Você não precisa cultivar, plantar, esforçar-se, desenvolver-se. Deixo para amanhã. É assim que nós pensamos. Ou melhor, nem pensamos, né? A maioria não pensa mesmo. E o tempo passa. A menos que tenha algo dentro de você
Você não precisa de nada de fora, ou seja, apenas seu, um mundo, um espaço seu, onde possa fechar os olhos e andar, onde possa esquecer que tudo mais existe, você estará cometendo suicídio. É preciso ser, e ser você é em qualquer lugar. Então, sozinho você olha e você tem que se bastar. Se não se basta, é melhor começar a cultivar algo. Você vai ser um excelente vampiro. Um buraco negro, absorvendo de todos que chegam à sua volta, porque você não tem nada. E o vazio atrai. A vida nasce desta fonte interior e se espalha lá fora. Tem que haver um equilíbrio entre uma coisa e outra coisa. Você não pode ser um livro aberto, mas também não pode ser um livro fechado. Como é que vai existir intimidade se o livro está fechado? Como vai existir intimidade se não tem o interior? Então tem que haver uma porta. Tem que existir um meio termo, um equilíbrio, um cultivo permanente desse equilíbrio. Dizem que isso aqui é um livro de memória, né, dos usuários de maconha. É um livro assim, não tem nada escrito, ele perdeu a memória geralmente. Se todo o seu livro estiver aberto, você terá apenas um dia sem noite. Já imaginou um dia sem noite? Que coisa esquisita. Um verão sem inverno. Nenhum lugar para ir, se não tiver nada no interior. Deixa metade do livro aberto, metade do livro fechado, com uma possibilidade de ter convidados para a sua intimidade. Só que quando alguém for entrar na sua intimidade, tem que ter alguém lá para recebê-lo. Então primeiro você tem que estar lá, lembre-se disso. Quando convidar, todo o terreno interno é um terreno sagrado. Templos que os homens constroem são corruptelas do grande templo que deve existir dentro de cada um de nós. Construído dia a dia, momento a momento, por nós mesmos. Sempre vivemos com os outros. Veja bem essa tese como é interessante. Então, desde o momento que a criança deixa o útero da mãe, ela se volta para onde? Para fora. E começa a conviver com A, com B, com C, com tudo mais. Não é isso? Cria conhecidos, amizades, relacionamentos, uma multidão vai começar acumulando ao redor dela. Isso é o que se chama de vida. As pessoas fazem isso. Né? Quanto mais a criança estiver cheia de atividade, ela está viva. Né? Ela está morrendo cada dia. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Quanto mais uma pessoa existe na sua vida, mas ela vai ficando grandiosa. Não é assim? Ok. Você começa a voltar-se para dentro. E aí todos esses rostos começam a desaparecer. Né? O que acontece então? A multidão se dispersa, não tem mais nada lá. O seu amigo mais íntimo já não existe. Chega um momento em que a pessoa que você mais ama também já não está mais com você. Aí você voltou como que para o útero materno. Só que quando você saiu dele, você não tinha referencial do que era estar só, porque você sempre esteve daquele jeito. Aí você saiu, adquiriu o que é experiências, que dizem viver com os outros é isso. E no momento que você vai voltar, você vai dizer, agora eu estou sozinho, porque o não estar sozinho era como eu estava anteriormente. Não é assim? Voltar-se significaria estar só. Essa é a primeira impressão. Essa é a primeira impressão. Muita gente pensa desse jeito e fica por aí. Mas então você conhecia a multidão, portanto você se sentia só. Às vezes estava perfeitamente feliz no útero da mãe, porque não havia comparação. Tudo ela era pura alegria. Por não conhecer ninguém, ela não podia se sentir sozinha. Ok? Ou solitária. Não fazia ideia. Era a única realidade que ela conhecia. Então, acabou. Estava tudo muito bem. Mas agora você conheceu a multidão, os relacionamentos, a alegria e a tristeza. Os relacionamentos ambos estão lá.
Ao voltar-se para dentro, o mundo começa a desaparecer. Torna-se como um oco. E logo até mesmo o oco desaparece. Então você começa a ficar perdido, não é assim? Completamente só. Essa é apenas uma interpretação. Por que a interpretação? Se você puder continuar um pouco mais, de repente você vai se achar. E essa é a primeira vez que isso vai acontecer. Nós precisamos achar a nós mesmos. Porque então estamos vivendo uma vida emprestada. Uma existência com consignação. Tem que devolver daqui a pouco. E só. Então você fica surpreso. Você estava, ao contrário, era perdido na multidão. Porque você não tinha contato com você mesmo. Então, mesmo acompanhado aqui, ó, cadê você? Estava perdido, todo mundo era igual. Você já estava perdido naquela selva de relacionamentos e agora voltou para casa. Então, de novo, você pode voltar para o mundo. Mas aí você será uma pessoa totalmente diferente. Ela não será mais igual, entende? O contato consigo mesmo diz quem você é. Aí você sabe o que é realmente solidão ou multidão. Volta-se para o povo. Mas agora você já não volta mais o mesmo. Você será perdido na multidão. Mas agora não é mais. Já tem um ponto de referência. Então, mesmo na multidão perdida, você sabe onde você está. Você vai se relacionar, mas você não vai mais depender. Vai amar, mas o seu amor não será uma necessidade. Isso aqui é símbolo de quase tudo, né? Tem pessoas que dizem assim, só sabe se está amando se sentir ciúme. Já imaginou o que é isso? Só sabe que está amando se sentir falta. Já percebeu o que é isso? Ele não sente o amor, ele sente essas outras coisas. Está com saudade? Seu amorzinho? Ah, você é um grande vampiro, isso sim. Roubou a energia dele todinho, ficou dentro de você. Quando começou a se escoar, você sentiu falta da energia dele. Só. Nunca saiu nada de você para ele. Por isso você sente todas essas coisas aí. Você vai amar, mas você não vai possuir. Vai amar, mas não vai ser ciumento. E quando o amor não provoca ciúme, possessividade, ele sim é divino. Você vai estar com as pessoas. Na verdade, só então você poderá estar com as pessoas. Porque você existe. Agora você pode estar com as pessoas. Você não existia, você era uma coisa. Nunca se encontrou com ninguém. Coisa mais ridícula, me encontro aqui na esquina, há meia hora. Nunca se encontraram. E quando aquilo se frustra, porque vai frustrar, você vai marcar um novo encontro. Nada com nada querendo se encontrar. É impossível. Não há encontros assim. Se não existir primeiro contato consigo mesmo. Um senhor na multidão. Aí você procura um outro ser que também teve contato consigo. Aí vocês dois podem se encontrar. Deu para ver isso? Parece uma tragédia. Antes você não existia. Então todas as ideias de estar com as pessoas eram apenas ilusória, um sonho. A menos que você exista, como é que você pode se relacionar? A menos que você exista, como você pode estar com os outros? Isso é apenas uma ficção que criamos. É uma ilusão. Isso é que os orientais chamam de Maya. Ilusão total. Basta você ver que não se mantém, nada se mantém. Nenhum encontro desse se mantém. Não tem se mantido ao longo dos anos, desde que o mundo é o mundo. Por quê? Porque nunca existiu. A menos que você esteja centrado, a menos que você saiba quem você é, você não pode se relacionar. Mas você se relacionar com quem? Nada com nada. Dá o quê, hein? Um nadinha, bem miudinho assim, né? Todo relacionamento que continua sem o conhecimento de si, não passa de uma ilusão. O outro pensa que está se relacionando com você. Você pensa que está se relacionando com ele. Nem você conhece a si mesmo, nem ele conhece a si mesmo. Portanto, quem está se relacionando com alguém
Não há ninguém para se relacionar. Então pare de estar culpando os outros disso, daquilo outro, responsabilizando isso por aquilo outro. É você que nunca fez nada. Como o outro pode fazer alguma coisa se ele nem existe? Ele é marionete no meio de todo esse pandemônio que colocam aí, que chamam de sociedade, e o que é pior, civilizada. Humanos! Palavras vazias. Nunca nenhuma coisa dessa foi humano. Está em processo para um dia se tornar um. Duas sombras participando de um jogo. Um grande jogo. E ambos são sombras, uma vez que não existe substância no relacionamento. É isto que eu observo continuamente. As pessoas se relacionam, mas não existe nada de substancial. Elas se alimentam de picos, todo dia. Elas se relacionam porque têm medo de que, se não se relacionar, ficarão solitárias, se sentirão perdidas. Todo tipo de relacionamento é melhor do que nenhum relacionamento. Não é assim? E até mesmo se for uma inimizade, então está tudo bem, porque já é alguma coisa. O outro não sente amor, sente ciúme, diz que só sente amor se sente ciúme, aí pronto, complicou tudo. Detectar a ausência já é alguma coisa. Pelo menos se deu conta do vazio. Mas não está preenchido. Então não ponha nada para preencher outro nada. Não tem nada. O seu assim chamado amor nada mais é do que um tipo de inimizade. Uma maneira polida de lutar, de enfrentar, de dominar. Uma maneira civilizada de torturar um ao outro, atormentando-se. É isso que tem sido os nossos relacionamentos. Porque a gente diz assim, é karma. E parece que dessa palavra ele encontra todo o significado do mundo. Mais uma palavra vazia, sem sentido nenhum. É preciso que quem a diga tenha sentido para colocar nela. Toda palavra é viva, se quem a pronunciou colocou vida nela. Toda palavra é morta, se quem está pronunciando é um defunto. É isso que temos feito o tempo todo. Escute as gravações, elas vão lhe iluminar fora. Gravação é palavra morta. Tem gente que pensa assim, né? Vou mentalizar o mundo, vai ter que eu vou me iluminar com isso. Rapaz, pega esse mantra, grava no teu gravador, deixa o teu gravador se iluminar, ele repete, 24 horas, depois ele acende, ele se iluminou. Tá? Cretinismo. Quem dá vida às palavras é quem as pronuncia. Se tiver vida, se não tiver, todas são mortas. E é isso que estamos vendo costumeiramente. E a palavra mais morta que existe hoje no dia é eu te amo. Nunca existiu algo tão morto quanto isso. Por isso você tem que entrar nesse espaço, reunir coragem e entrar nele, mesmo que ele pareça muito triste e muito solitário. Não há nada com que se preocupar. Temos que pagar o preço. E depois que tiver alcançado a fonte, tudo vai mudar completamente. E você vai sair daí um indivíduo. Essa é a diferença entre um indivíduo e uma pessoa. Uma pessoa é um fenômeno falso, o indivíduo é uma realidade. Eu tenho um amigo que diz que aquilo ali é uma forma de pensamento. Ele não diz que é gente, não. Mas eu prefiro dizer que é uma pessoa e o outro é um indivíduo. Pessoa, personalidade são máscaras, sombras. Individualidade, sim, é substância, é realidade. E só os indivíduos podem se relacionar, podem amar. As pessoas só podem participar do jogo. E é um jogo de tragédia. Olhe ao seu redor e tenha coragem para ver que você vai.